Boa noite, meus irmãos, e a paz do Senhor a todos. Tudo bem com vocês aí? Tudo legal? Você que trouxe Bíblia aí, para a gente não alongar muito, abre em Efésios, no capítulo 2. Efésios capítulo 2, a partir do versículo 1, do 1 ao 10. Mas nós vamos ler apenas 3 versículos aí, para a leitura não ficar muito extensa, e aí depois a gente discorre aí no texto aí, tá bom? Eu queria que vocês, após a leitura, deixassem as suas Bíblias abertas, se você puder, para a gente poder acompanhar aí a exposição da palavra, tá bom? Vamos ler a partir do 8 aí, vamos ler o 8, o 9 e o 10 somente aí. Diz assim: porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Não de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feituras dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Essa passagem aqui é uma passagem muito conhecida, né? De vocês aí, da cristandade toda, né? Mas é uma passagem muito interessante. Eu percebi que o hino que a Dani escolheu para cantar aqui fala da salvação. E hoje eu queria falar dessa salvação no qual a Dani cantou aqui também. E esse texto aqui é interessante. Se você parar para perceber, ele nos responde 3 perguntinhas que às vezes bate na nossa cabeça, né? Fica latejante. Primeiro, do que nós somos salvos? Ou de que nós somos salvos? Segunda, por quem nós somos salvos? E a terceira pergunta, como nós somos salvos? Eu queria que você deixasse essas 3 perguntas aí gravadas na sua mente. Do que nós somos salvos, por quem nós somos salvos e como nós somos salvos? Para responder a primeira pergunta, volta comigo lá no versículo 1. Versículo 1 até o 3, ele vai responder essa primeira pergunta aí. Do que nós somos salvos? E a primeira coisa que Paulo diz no versículo 1, ele diz assim, ó: ele vos deu vida estando vós mortos nos vossos delitos e nos vossos pecados. Então a primeira coisa que nós percebemos aqui é quem nós éramos antes de Deus nos salvar em Cristo Jesus. Nós éramos mortos pelos nossos delitos e pelos nossos pecados. Essa morte de que Paulo está falando não é uma morte física, mas uma morte espiritual. Nós éramos mortos. Nós estávamos... não sei se vocês já viram o filme do Drácula, que mora dentro do caixão. Nós estávamos sepultados também. Nós morávamos dentro de um caixão espiritual. Nós éramos mortos totalmente. Todas as nossas volições, todas as nossas vontades estavam cativas ao pecado. Se você perceber, observe o versículo 2, o que ele diz aí, ó: que nós éramos mortos nos nossos delitos e nos nossos pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. E o versículo 3, entre os quais também todos nós andávamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Isso aqui é interessante, porque se a gente perceber, né, ele está dizendo que todas as nossas vontades, todos os nossos pensamentos, todas as nossas inclinações era, primeiro, segundo o curso desse mundo, segundo o caminhar desse mundo. Para onde o mundo está caminhando, nós estávamos caminhando também. É como um rio que tem o seu curso, né? E segue o seu curso. O mundo também tem o seu curso. Eles seguem um curso, eles seguem um caminho. E nós seguíamos o mesmo caminho que o mundo segue. Essa é a primeira coisa. Segunda coisa, que toda a nossa vontade e os nossos pensamentos eram segundo o príncipe da potestade do ar, o príncipe desse mundo. E vocês sabem quem é? Pode responder para mim. É Satanás. O que Paulo está dizendo aqui, que além de nós seguirmos o curso desse mundo antes de sermos salvos,
nós também seguíamos a vontade de Satanás. E a terceira coisa, perceba comigo aí, ele diz que todas as nossas vontades, no versículo 3, todas as nossas vontades e os nossos pensamentos eram por natureza, nós éramos por natureza filhos da ira. Ou seja, nós estávamos destinados à ira de Deus, que é justa, porque nós pecamos, nós quebramos o pacto com Deus. Lembra lá no Éden o que aconteceu? Por um só homem o pecado entrou no mundo, e todos os outros homens foram contaminados por esse pecado. Nós herdamos esse pecado de Adão. O pecado passou a todos. E o próprio Paulo vai dizer em Romanos, no capítulo 3, versículo 23, que todos pecaram e carecem da glória de Deus. E Romanos 6, 23 vai dizer que o salário do pecado é a morte. O que é o salário? É a recompensa. A recompensa do pecado é a morte. E é isso que Paulo está falando. Era isso que nós éramos antes de Cristo nos encontrar. Mortos nos nossos delitos e nos nossos pecados. Merecedores da justa ira de Deus contra nós. Merecedores do castigo eterno. É isso que nós éramos. É isso que nós merecíamos. Em outras palavras, nós merecíamos a condenação ao inferno. Simples assim. Só que a palavra de Deus é tão interessante, a palavra de Deus é tão magnífica, que no versículo 4, se você perceber, ele diz assim, ó, mas Deus. E apenas essas duas palavrinhas nos mostram que a história não terminou aí na nossa morte espiritual. A história não para por aí. Nós merecíamos sim a justa ira de Deus sobre nós. Nós merecíamos sim a condenação eterna que está preparada para Satanás e os seus anjos. Nós merecíamos tudo isso. Mas Deus, diz o versículo 4, que sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou. Até aí. Isso mostra o caráter de Deus para nós. E a Bíblia nos diz que a história não terminou lá no jardim do Éden, com Adão cometendo o seu pecado em desobediência a Deus e transmitindo esse pecado, essa condenação, a ira de Deus a todos nós. Não terminou por aí. Essa segunda pergunta, se vocês lembrarem, por quem nós somos salvos, ela começa a ser respondida agora. Nós passamos pela primeira pergunta, do que nós somos salvos? Nós somos salvos da morte e da justa ira de Deus, por causa do pecado que nós cometemos contra Ele. Por quem nós somos salvos? Paulo já responde de cara no versículo 4. Nós somos salvos por Deus, que é rico em misericórdia e grande em amor. É por esse Deus que nós somos salvos. É por esse Deus que é rico em misericórdia e grande em amor que Ele veio ao nosso encontro e nos tirou do lamaçal do pecado, nos resgatou da condenação, nos tirou da sepultura espiritual. Continuando, o versículo 5 diz que, estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo e pela graça nós somos salvos. Esse Deus, rico em misericórdia e grande em amor. E é por causa desse grande amor que Ele teve por nós, que Ele nos deu Jesus Cristo, o seu Filho. Ele nos entregou Cristo para morrer, para tomar o nosso lugar, para receber essa condenação que nós merecíamos, para receber a justa ira de Deus em nosso lugar, para que nós pudéssemos ter vida. E é por essa união com Cristo, o Filho de Deus, que nós podemos ter vida juntamente com Ele. Isso aqui explica muita coisa, porque o que eu entendo que Paulo está dizendo aqui é que não existe vida fora de Cristo. Não existe salvação se nós não estamos unidos a Cristo. E é exatamente por isso que Deus nos deu o seu Filho Jesus, para que unidos a Ele, como Paulo diz, juntamente com Cristo, tivesse vida, vocês recebessem vida. E é por isso que pela graça nós somos salvos. Por causa desse grande amor de Deus, em Cristo Jesus nós somos salvos.
Versículo 6 vai dizer novamente assim, ó: e juntamente com ele quem? Jesus, nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Assim como Cristo morreu, nós morremos também. Mas assim como Cristo ressuscitou, por nós estarmos unidos agora em Cristo, nós ressuscitamos junto com Ele. E a morte já não tem mais domínio sobre nós, o pecado já não tem domínio sobre nós, a condenação não tem mais domínio sobre nós, e a ira de Deus, que era sobre nós, passou para Cristo. E Ele, que é o nosso representante diante de Deus, nos livrou de toda a condenação, de toda a ira, nos livrou de todo julgamento. Ele nos livrou de tudo isso. Por isso que Romanos, lá no capítulo 8, Paulo vai dizer que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Meus irmãos, então você não precisa mais ter medo. Se você é um salvo em Cristo Jesus, se você tem essa certeza em seu coração, não precisa mais ter medo dessa ira. A ira de Deus foi aplacada em Cristo Jesus. A ira de Deus foi totalmente colocada em Cristo Jesus. Ele levou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades, as nossas iniquidades. Todos os nossos pecados foram lançados sobre Cristo. E Ele, como representante justo e fiel, nos livrou de toda a condenação. Então, creia que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Você acredita em Cristo Jesus? Nenhuma condenação há para você. Você crê que Cristo Jesus é o seu Senhor e o Salvador da sua vida? Nenhuma condenação há para você. Vamos seguindo. Por que? Uma pergunta que surge. Por que Deus fez todas essas coisas? Deu seu Filho para morrer por nós. Por que Deus fez todo esse plano? Por que Deus planejou tudo isso antes mesmo da fundação do mundo? O versículo 7 responde isso para a gente. Paulo diz assim, ó: para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco, em Cristo Jesus. Deus querendo mostrar o seu grande amor. Deus querendo mostrar a grandiosidade da graça dele. Foi por isso que ele fez. E ele demonstrou todo esse amor, toda essa bondade para conosco em Cristo Jesus, levando seu Filho até a cruz do Calvário para morrer por nós. Essa foi a demonstração do maior amor do mundo. Não existe amor igual a esse. Não existe outro amor como esse, de Deus entregar o seu próprio Filho para morrer por outras pessoas. Não existe. Deus nos amou em Cristo Jesus, e para mostrar em todas as épocas, como Paulo diz aqui, nos séculos vindouros, todas as eras, a grandeza do seu amor e da sua misericórdia por nós, foi para que ele fez isso. Entregou o seu Filho para morrer em nosso lugar. E nós chegamos aqui agora aos versículos que nós lemos. Versículo 8, versículo 9 e o versículo 10, que aqui eu quero me atentar um pouquinho mais. Aqui nós respondemos a segunda pergunta, né? Por quem nós somos salvos? Nós somos salvos por um Deus que é rico em misericórdia e grande em amor, que deu o seu Filho por nós, para que nós pudéssemos ter vida quando nós estávamos mortos na sepultura espiritual. Terceira pergunta que nós vamos responder agora: como então, Bernardo, que nós fomos salvos? Como aconteceu isso? De que forma nós somos salvos? Paulo vai dizer no versículo 8 aí: nós somos salvos pela graça. Pela graça sois salvos, e mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Nós temos aqui a resposta de como nós somos salvos. De que forma nós somos salvos? Nós somos salvos por causa da graça, que é mediante a fé. Paulo continua dizendo assim, ó: isso não vem de vós, isso é dom de Deus, isso é um presente de Deus. E aí você pode me perguntar assim: Bernardo, mas a fé não é uma participação do homem na salvação? Eu digo para você: é sim. Só que até mesmo a fé, ela é concedida por Deus. Nós somos salvos pela graça, mediante a fé. Essa fé também é concedida por Deus. Lembra que quem convence o homem do pecado? Responde para mim. Vocês sabem? Não é o Espírito Santo? É o Espírito Santo que convence o homem do pecado.
Sem o convencimento do Espírito Santo, nós não reagiríamos a Deus. Sem o toque do Espírito Santo, nós permaneceríamos na sepultura espiritual. Deus veio ao nosso encontro e nos resgatou dessa sepultura, nos tirou dessa sepultura. E é por isso que nós respondemos a Ele. Eu costumo dizer que a fé, ela não é a causa da salvação, mas a fé é o instrumento pelo qual nós recebemos a salvação. Quer um exemplo? Você já chegou com uma caixinha, por exemplo, como essa aqui, com um presente dentro e já ofereceu a uma criança? Você chega, oferece o presente para ela, ela estende a mão e recebe esse presente, né? Com alegria, né, Natan? Natan, gosta de um presente, né? É o Flavinho, né? A mão que recebe o presente é a fé no qual nós recebemos a nossa salvação. Ela é instrumental. Paulo vai dizer que nós somos salvos pela graça mediante a fé. E isso não vem de vós. O que não vem de vós? Nem a salvação, nem a graça e muito menos a fé. Ela é um presente de Deus. Paulo está dizendo que até mesmo a fé é um dom que Deus nos dá. É por causa dessa fé que nós somos capazes a responder ao chamado de Deus na nossa vida. É por intermédio da fé que nós recebemos a salvação. É por intermédio da fé que Cristo chegou em nossa sepultura e disse: levanta daí que eu quero te dar vida. E nós levantamos. E nós acreditamos no chamado de Deus. E nós recebemos a Cristo no nosso coração. E Paulo segue dizendo no versículo 9 que a salvação não provém de obras, não de obras, para que ninguém se glorie. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Isso aqui é muito interessante, porque alguém pode perguntar assim: mas Bernardo, e aí? Como é que fica as nossas obras? Se nós não temos essa participação na salvação, né? Se nós não podemos salvar a nós mesmos, e aí? A minha cabeça agora fica um trevo, porque eu não preciso fazer boas obras para ser salvo, né? Eu vi uma vez, vou falar para vocês, a Madonna. Ela adotou um monte de filho, né, na África, e ela acredita que por causa disso ela vai ser salva. E a palavra de Deus diz que não é pelas obras. Por que não é pelas obras? Para que ninguém se vanglorie disso. Eu tenho assim, comigo, que o William, você é sócio, né? Tem um sócio? Não? Mas você sabe o que é uma sociedade? Todo mundo sabe o que é uma sociedade? Os sócios, eles abrem, por exemplo, uma empresa, cada um entra com uma parte, dependendo da sociedade, né? Cada um entra com uma parte igual e vão fundar aquela empresa. Eu costumo dizer que a salvação também é uma sociedade, mas é uma sociedade um pouquinho diferente. Porque nessa sociedade, Deus entrou com tudo e nós entramos apenas com uma parte, o nosso pecado. Cristo fez o resto. Deus fez o resto. A nossa única parte que nós temos nessa sociedade da salvação é o pecado que nós cometemos. Cristo Jesus fez o resto. Paulo está dizendo, não de obras, para que ninguém se glorie. E aí no final, ele vai dizer, para que as obras servem? Ele vai dizer que, como nós fomos criados nele, somos feituras dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais de antemão Deus preparou para que andássemos nelas. As obras foram preparadas por Deus para que nós andássemos nelas. Nós não somos salvos porque nós praticamos boas obras, mas é pelo contrário, é exatamente ao contrário. É porque nós já somos salvos que nós praticamos boas obras. As obras não são capazes de salvar ninguém, mas aqueles que são salvos, eles têm prazer em praticar boas obras. Quero fazer uma ilustração para vocês aqui e já vou fechar. Eu não sei se vocês já viram na internet, eu vi esse vídeo de um cachorrinho que estava num canal de esgoto. Não sei se vocês viram isso. E ele estava ali se afogando, perdendo as forças, e aquela correnteza naquele canal levando ele cada vez mais para baixo, para frente. E aí até que surgiram uns homens no alto desse canal, né?
e que começaram a dar a mão uns aos outros e desceram até que resgataram esse cachorrinho que estava dentro do esgoto, dentro desse canal do esgoto. E eu percebi uma coisa, que esse cachorrinho, quanto mais ele nadava, mais ele ficava sem força para reagir ao chamado daqueles homens. E os homens precisaram pisar dentro do esgoto, estender a mão lá, um segurando o outro, para pegar aquele cãozinho que estava dentro do esgoto. E aí eu quero trazer para a nossa realidade aqui. Nós éramos esse cãozinho dentro do canal do esgoto, incapazes de sair de dentro desse lamaçal, incapazes de reagir de certa forma à correnteza de podridão em que nós vivíamos. Cada vez mais o pecado nos levava para baixo, cada vez mais o pecado nos levava para a morte. Mas os homens que estavam fora desse canal, que resgataram esse cachorrinho, é o que Deus fez por nós. Nós que estávamos mortos nos nossos delitos e nos nossos pecados, Deus, através de Cristo Jesus, o seu Filho, estendeu a mão e nos tirou desse esgoto em que nós vivíamos. Nos tirou dessa sepultura espiritual em que nós vivíamos. E aí, meus irmãos, eu queria terminar e queria voltar aquelas 3 perguntas do começo. Não sei se vocês lembram. Qual é a primeira pergunta? Eu sabia que ia acontecer isso, mas eu vou lembrar para vocês. A primeira é: do que nós somos salvos? Nós somos salvos do nosso pecado, nós somos salvos da condenação eterna e nós somos salvos da ira de Deus, que era justa se ela viesse sobre nós. Por quem nós somos salvos? Nós somos salvos por um Deus que é rico em misericórdia e grande em amor, que deu o seu único Filho para morrer por nós, para tomar o nosso lugar dessa justa ira, recebeu sobre ele a ira de Deus completa e justa e nos resgatou da sepultura espiritual em que nós vivíamos. Nós estávamos mortos e ele nos deu vida. Terceira e última pergunta: como nós somos salvos? Nós somos salvos pela graça. É por causa desse amor que Deus teve por nós, é que nós somos salvos. E é mediante a fé. É por eu crer em Cristo. É pela minha fé em Cristo que eu sou salvo. E isso não vem de nós. Não é pelos nossos méritos. Não é por aquilo que nós fazemos. Não é por aquilo que nós exercemos. Mas é pelo que Deus fez por nós que nós somos salvos. Não é por eu procurar a Cristo, porque eu estava morto. E se você já foi num velório, ninguém chega no velório, olha para o caixão e fala assim: você precisa acordar, você precisa levantar daí, porque você ficou devendo aqui para mim, entendeu? Você está devendo. Ninguém chega no velório e fala assim: você precisa sair dessa sepultura aí, porque você deixou seu filho para trás, você deixou sua esposa. Sabe por que ninguém fala isso no velório? Porque o morto está morto. E assim como o morto fisicamente não reage fisicamente, assim o morto espiritual não reage espiritualmente. Nós éramos incapazes de reagir ao chamado de Deus, porque nós estávamos mortos nos nossos delitos e nos nossos pecados. Mas foi por causa de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus, foi por causa de Jesus que nós recebemos vida, estando nós na sepultura do pecado. Foi por causa de Cristo que nós hoje podemos dizer: eu sou salvo. Eu sou salvo porque eu acredito em Cristo como meu Senhor e meu Salvador. Quero fazer uma última pergunta para vocês: por que vocês amam a Deus? Algum corajoso para responder para mim? Por favor. Porque ele deu a vida dele por mim. Ótima resposta. Muito bem, ótima resposta. Mais alguém? Por que você ama a Deus? Responde para mim. Mais ninguém? Então eu fico com a resposta. Como é seu nome? Luna. Fico com a resposta dela e acrescento mais alguma coisinha. Sabe por que nós amamos a Deus? Porque Ele nos amou primeiro. Foi Ele que veio ao nosso encontro. Se Ele não tivesse vindo ao nosso encontro, nós permaneceríamos mortos nos nossos delitos e no nosso pecado.
Como eu disse anteriormente, assim como o morto físico não reage fisicamente, nós mortos espirituais não reagiríamos espiritualmente. É por causa de Deus, porque Ele nos amou primeiro, que nós hoje podemos dizer: Senhor, eu te amo. Obrigado por essa salvação. Senhor, eu te amo. Obrigado por me livrar do castigo eterno. Obrigado por me livrar dessa condenação na qual eu merecia, mas o Senhor tomou ela em meu lugar. Obrigado, Senhor Jesus. Irmãos, que essa palavra te faça um pouquinho mais grato a Deus pela salvação que você tem. E se você ainda não a tem, receba ela hoje pela fé em Cristo Jesus. Não é por nada que você faz, não é pelas suas próprias forças, mas é somente pela fé em Cristo Jesus. Creia em Cristo como seu único e suficiente Salvador e receba pela fé e pela graça, que é de graça, a salvação em Cristo Jesus. Amém, meus irmãos? Que Deus abençoe cada um de vocês. Dani, muito obrigado pelo convite. O William também. Deus abençoe. Meu amigo. Amém. Isso, vamos colocar de pé? Oh, que alegria estar com vocês aqui hoje. Muito legal, viu? Sempre que quiserem, contem comigo aí, tá bom? Feche seus olhos por um momento, vamos fazer uma oração. Senhor Jesus, nós estamos aqui em Tua presença, Pai. E eu quero Te agradecer em primeiro lugar pela Tua palavra falar no nosso coração. Senhor Jesus, muito obrigado, Deus, pela Tua salvação. Obrigado pelo Teu Filho Jesus, que se entregou naquela cruz, derramou o Teu sangue precioso, para que hoje nós pudéssemos ter vida e vida em abundância. Senhor, eu quero Te pedir perdão pelos meus pecados nesse momento. Perdoa, Senhor, os meus erros, porque eu sou falho, pecador, feito de carne e osso, e constantemente peco contra Ti, Pai. Sou totalmente dependente de Ti. Nós somos dependentes de Ti. Precisamos da Tua graça sobre nós, Pai. E que o Senhor possa caminhar todos os dias conosco. Que o Senhor nunca nos deixe, não desampare, Senhor. A nossa vida esteja conosco. Espírito Santo, que o Senhor acampe, faça acampamento no coração de cada pessoa que aqui está nessa noite. Abençoa esses jovens, Pai. Abençoa, Pai, a liderança. Abençoa a vida do William, da Keila, da Dani, Pai. Que o Senhor tome a vida deles em Tuas mãos. Que o Senhor possa abençoar cada dia mais. E que o Senhor possa prosperar cada dia mais o Teu povo aqui nessa terra. Senhor Jesus, essa é a minha oração. Que o Senhor fique conosco, nos abençoe. Em nome de Jesus. Amém.